Ok, meus queridos, desde o mês de janeiro, nós estamos falando, a equipe pastoral, a respeito de administração da vida. A administração da vida no seu sentido mais amplo, e temos falado em vários detalhes dentro dessa temática. Em fevereiro foi falado também sobre dinheiro, administrar dinheiro na sua vida. E a pessoa que vai nos falar hoje pela manhã também nos falará dentro dessa temática financeira. É um amigo pessoal do início da década de 90. Nós nos conhecemos especificamente num retiro espiritual de carnaval da igreja dele. Ninguém é perfeito, Josimar é presbiteriano, e nos conhecemos nesse retiro de carnaval. Eu e Augusto Nicodemos fomos os preletores da igreja dele, e de lá para cá estabelecemos uma caminhada, e Josimar me convidou em 92 para ser capelão da sua empresa, que na época estava só em Caruaru, a indústria farmacêutica Hebron. Então de lá para cá a gente tem se encontrado quase semanalmente, e nesses anos todos temos desenvolvido relacionamento, uma profícua amizade. E eu levei Josimar para falar aos pastores da nossa convenção num congresso a respeito de finanças, e foi a palestra que eu convidei, pedi autorização ao pastor Alberto para que ele pudesse nos falar, contando a sua experiência a respeito de dinheiro e o investimento no reino de Deus. Entre as pessoas que eu conheço, Josimar está entre as poucas pessoas que investem tanto no reino de Deus para a glória do Senhor. Josimar tem uma fundação, a SEC, onde mensalmente investe em muitos pastores, missionários, obra social, constrói igreja, sustenta pastores, e eu sou testemunha ao longo desses anos de todo esse investimento que tem feito no reino de Deus. De modo que ouvir Josimar nesta manhã será um privilégio muito grande, e eu quero passar a palavra a ele em nome do Senhor, para que ele nos abençoe. Bom dia, queridos irmãos. Nós levamos Eufrásio lá para a igreja presbiteriana 2 anos, mas não teve jeito, ele ficou batista mesmo, e ele tentou me transformar em batista e eu continuo presbiteriano. Mas o pastor Alberto estava dizendo que no céu a gente vai se surpreender, né? Tem uns batistas aqui e tem outros presbiterianos ali, né, pastor? Muito obrigado, reverendo Alberto, pastor Eufrásio, pelo privilégio de eu ter recebido esse convite para participar com os irmãos dessa manhã, falando um pouco a respeito de um tema que a mim me é muito caro, que é o tema de mordomia. E é sobre esse tema que nós gostaríamos de falar, e a minha ideia é procurar falar em 2 tópicos. Eu queria falar sobre essa experiência bíblica do que é ser mordomo de Deus, e no segundo momento, se houver oportunidade, nós gostaríamos também de dar um testemunho a respeito de como essa coisa bateu em mim e como isso reflete no meu dia a dia. Antes, porém, eu queria ainda orar com os irmãos. Deus bendito, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me concede de, nesta manhã de domingo, poder partilhar com os nossos queridos irmãos de um tema tão caro, que o Senhor ama e que o Senhor estabeleceu. Eu quero te agradecer pela vida da Igreja Batista Emanuel aqui em Boa Viagem, essa agência dos céus, numa terra tão cheia de pecados, de justiças, de transgressões da tua lei. Mas há mais de meio século, o Senhor permite que esta comunidade esteja aqui sendo luz para este bairro. Obrigado pelos pastores que por aqui já passaram, e obrigado especialmente pela vida do teu servo Alberto, que hoje tem a responsabilidade de conduzir este rebanho. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse tema de mordomia é um tema muito engraçado. Quando a gente começa a falar sobre ele, as pessoas já sentem um pouco de coceira, porque nós vamos falar de dinheiro.
Eu queria pedir aos radicais, tanto de direita, aqueles que dizem que se você não ofertar vai para o inferno, quanto aos radicais de esquerda, que dizem que se você não ofertar não tem problema nenhum, que fique na paz do Senhor. Eu me comprometo com os irmãos de não tocar no assunto dinheiro, até porque o dinheiro para Deus e nada é a mesma coisa, não é? Vou falar de dinheiro para Deus. Deus é o dono de todas as coisas, dos céus, da terra, da sua plenitude, do universo, das galáxias, e não precisa de real, especialmente agora que está tão desvalorizado, né? O dólar subiu tanto aí, o valor nosso, né? Então eu não vou falar de dinheiro, eu vou falar de outra coisa muito mais preciosa. E eu queria falar dessa questão de mordomia, como é que nós deveremos tratar as nossas finanças pessoais em relação à casa de Deus. Eu vou ter exatamente 1 hora, estou olhando ali o relógio, e eu vou procurar não tirar nem um centímetro desse tempo. Eu queria primeiramente dar uma olhada no Velho Testamento, como é que essa coisa se retrata no Velho Testamento. Eu vou citar alguns textos, se por acaso os irmãos não tiverem chance de anotar, porque eu não vou ler o texto todo, porque são grandes, eu vou deixar o material com o reverendo Eufrásio, e os irmãos podem depois pegar com eles. Nós pretendemos estudar no Velho Testamento, porque é exatamente aí onde começa o problema, onde a gente começa a receber os relatos daquela questão das pessoas que não estavam levando a sério essa questão das suas finanças com a igreja. Quando nós lemos, queridos, o livro de Ageu, o livro de Neemias, nós vamos encontrar ali uma coisa interessante: o povo voltando do cativeiro babilônico. Os irmãos sabem que Neemias foi aquela pessoa que voltou lá de Bagdá, né, da Babilônia, para poder reconstruir o Estado, a nação de Israel. E era exatamente ali que as pessoas estavam sem querer ofertar. E aí você poderia dizer assim, mas eles tinham razão, né? Estava voltando do cativeiro, todo mundo cativo. E era exatamente ali onde Deus começa a reclamar e a mostrar que as pessoas estavam sendo incoerentes com Ele. E como é que o povo fazia naquele momento? Vamos abrir a Bíblia, querido, no livro de Malaquias, para a gente começar a acompanhar direitinho o que é que acontecia. No livro de Malaquias, a gente já sabe que o processo do sacrifício já havia sido instituído, e as pessoas tinham que levar animais, e esses animais eram levados sempre animais selecionados, animais novos, animais sem defeitos. Cada um de nós conhece toda a história. E como é que o povo estava levando os animais para a oferta na igreja? Vejam Malaquias capítulo 1, vamos ler os versos 6 e 8, que diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Pergunta Deus: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que te desprezamos nós o teu nome? E aí vem a resposta de Deus: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti? Diz o Senhor dos Exércitos. O povo estava levando o que estava sobrando, aquilo que já não prestava mais para o dia a dia, levava e oferecia como sacrifícios a Deus. E aí, nessa sequência, uma coisa chama a outra, um pecado chama o outro, uma negligência chama a outra. E ainda no livro de Malaquias, deixa aberto que a gente vai voltar para ele algumas vezes, Malaquias vai nos dar outro relato interessante. Vá lá para o capítulo 3 e veja o que diz a partir do os versos 8 e 9. É
É um texto bastante conhecido, creio, e a pergunta que se segue é a seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A palavra é muito dura. Se você for para o texto original, o hebraico, quando isso foi escrito, a palavra é roubo mesmo, é ladrão mesmo. Não tem jeito, é ladrão, é roubo. É quem não dá oferta e quem não dizima a igreja, ele está roubando. Mas não está roubando ao pastor Alberto, nesse caso aqui. Não está roubando ao meu pastor, está roubando a Deus, porque é Ele que pede. E aí vem o versículo 9, que é muito mais contundente com relação a esse aspecto. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Você rouba, é roubo mesmo. E pelo fato de você roubar, você será amaldiçoado. Não é Josimar que está dizendo, não é o pastor Alberto, não é o pastor Eufrásio. Quem está dizendo é o homem, a pessoa, o ser que criou o universo e que mandou escrever isso aqui. Ele está dizendo que quem não oferta é ladrão. Aí o versículo 10 vai continuar dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Depois a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. A pergunta que se segue, queridos, é muito simples. O versículo 8 do capítulo 3 diz assim: roubará o homem a Deus? E aí a pergunta que eu poderia fazer aos irmãos é o seguinte: por que é que Deus acusou aquelas pessoas de estarem roubando a Ele, quando não levava as ofertas e os dízimos para a igreja? Vamos fazer um pequeno parênteses e vamos voltar um pouquinho antes dessa ocasião, que era 70 anos pós-cativeiro. A gente vai observar uma coisa muito interessante. Vá para a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 14, e vamos ver o que é que acontece lá com alguém que não tinha nada a ver com isso aqui, nunca tinha sido reclamado, Deus nunca tinha dito nada disso a ele. Gênesis 14, Gênesis 14, versículo 20. Começar a partir do 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Tinha nada a ver com a situação de agora, não tinha sido cobrado, ninguém pediu a ele, ninguém disse nada, mas Abraão sentiu que era preciso dar alguma coisa a Deus daquilo que ele havia conquistado, e ele dá o dízimo a esse Melquisedeque. Na realidade, quando a gente vai ver quem é essa figura, lá atrás a gente vai ver que representava uma figura de Jesus Cristo. Mas ainda tem um outro fato, ainda antes desse evento, de alguém também que resolveu dar alguma parte daquilo que Deus poderia lhe dar. Continue no livro de Gênesis, vá para o capítulo 28, e você vai ver uma outra figura que também faz uma coisa interessante. Abraão deu do que tinha, e essa figura vai fazer o seguinte: ele vai oferecer daquilo que ainda não tem, não é? Capítulo 28, verso 22. Nós conhecemos a figura, é aquela história de Jacó, quando sai da casa do pai, e lá no versículo 22 ele diz: e a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Ele estava pelado, ele não tinha nada, estava fugindo. Senhor, não tenho nada, mas se o Senhor me der alguma coisa, eu vou te dar o dízimo. Fez um compromisso unilateral com Deus. Na sequência, quando é estabelecido a lei e as normas gerais, o dízimo passa a ser uma coisa sagrada, porque havia sido instituído pelo próprio Deus através de Moisés.
passa a ser uma coisa sagrada, o dízimo. E o conceito de sagração tinha o conceito de santidade, um conceito de separação, um conceito de isolamento, de exclusividade. Se os irmãos quiserem checar isso direitinho, leiam em tempo e em casa, aqueles que se interessarem pelo assunto, o capítulo 27 de Levítico. Ele traz toda essa relação daquilo que a gente gostaria de entender. Esse conceito de sagração, ele tinha 3 aspectos muito interessantes, quando foi estabelecida essa questão de se ofertar dízimos ao Senhor. Primeiro, você tinha a questão dos animais. Tem toda uma relação, você também vai ver isso no capítulo 27 do livro de Levítico, essa questão de levar os animais, que tipo de animal, qual era a idade, qual era a cor, se tinha defeito, se não tinha, todos os detalhes estão lá no livro de Levítico. Quando você não podia dar animais, se você não fosse pecuarista, se você fosse agricultor, você podia dar as coisas do campo, também está lá em Levítico, as ofertas que eram levadas para ser ofertadas ao Senhor. E se você não tivesse nenhuma coisa nem outra, você podia dar-se a si mesmo, como alguém que se oferece a Deus para o trabalho do Senhor. Portanto, nós tínhamos essa questão dos animais, do campo e também das próprias pessoas que iam ser servos do Senhor. Mesmo sabendo de todas essas coisas, de todas essas regras, de todos esses procedimentos, os israelitas perguntavam: mas Senhor, em que é que nós estamos te roubando? Eles eram cínicos, eles sabiam, tinham a lei na mão, tinha tudo explicadinho, direitinho, os detalhes. E eles perguntavam: mas Senhor, por que te roubamos? E o Senhor dizia: olha, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Então a primeira pergunta que nós queríamos responder era por que é que Deus chamava o povo de ladrão. Por isso, porque eles roubavam as coisas que Deus havia pedido para eles devolverem, uma parte disso, não é? A segunda pergunta que a gente poderia responder, a gente volta lá para o livro que nós lemos: você me rouba, rouba, o que é que vai acontecer? Eu vou te amaldiçoar. Simples assim. Você não me rouba? Rouba, então eu vou lhe amaldiçoar. É simples assim. Vamos ver como era que Deus fazia com aquele povo. E aí eu queria que a gente começasse a botar um pouco da carapuça na gente também, porque algumas coisas que acontecia com aquele povo vai acontecer com a gente do mesmo jeito, que a gente continua fazendo e perguntando cinicamente a Deus: mas Senhor, por que eu te roubo? E tem gente, queridos, que diz assim: mas não dá, não sobra, eu não vou dar nada porque não sobra. E aí eu pergunto: e quem foi que disse que Deus quer sobra? Quem foi que falou a você que Deus quer a sobra? Deus nos dá a vida, Deus nos dá tudo, e você quer dar sobra para Deus? Ele pede uma coisa muito importante. Como é que o salmista diz: filho meu, dá-me o quê? O teu coração. Dá só o principal órgão da vida. Tirou o coração, morreu, não é? Muito bem, vamos entender por que é que Deus diz que vai amaldiçoar. Por que, queridos? Essa era a doutrina que as pessoas deveriam seguir, e eles não seguiam. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Ageu. Ageu, eu queria ver o capítulo 2 de Ageu e o versículo 8. Por que é que eu deveria dar a Deus a oferta? Por que é que eu devo dar o dízimo e a oferta e ajudar, etc. e tal, na construção do reino de Deus? Ageu dizia assim para aquele povo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, porque tudo é dele. Aquilo que você recebe, que você ofere, que você ganha, na realidade isso é Deus que está te dando. É por isso que ele diz que você rouba quando você não dá para ele. Aí o sujeito mal criado vai dizer assim: olha, mas espera aí, quem acorda 5 horas da manhã,
Quem trabalha até 8 horas da noite sou eu. Eu é que dou duro, eu é que faço as coisas. Aí a gente vai ver que você também, se estiver pensando assim, está completamente equivocado. Vá para Deuteronômio, no capítulo 8 de Deuteronômio. Vamos ver o que é que Moisés instrui o povo quando fala a respeito dessa sua arrogância de dizer que você é o bam, que você é o cara que faz, acontece, que você é inteligente, que você é isso, que você é aquilo. Aí Moisés vai instruir a gente no seguinte sentido, Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu braço, e a força do meu braço me fizeram adquirir estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob o juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, quando você se acordar às 5 horas da manhã para trabalhar, quando você fizer uma coisa bacana, inteligente, não pensa que é você não, você é zero à esquerda, eu sou um zero à esquerda. Esses dons, essa força, essa disposição, é Deus quem dá. É Ele que faz você fazer todas essas coisas. Então por que você diz assim, deixa eu fazer, porque eu sou bom mesmo, eu é quem faço as coisas, deixa de bobagem. Nós somos como a palha que o vento leva, nós somos como um breve pensamento. A nossa vida está nas mãos de Deus, e Ele que nos dá tudo isso, até força para trabalhar. Ele está dizendo, olha, eu quero que você me devolva uma parte daquilo que você recebe, que eu lhe dou, para a manutenção da minha casa. Amanhã, quando vocês acordarem de manhã cedo, as mamães, quando acordarem cedo para pegar os meninos, arrumar, os meninos não querendo levantar, chorando, aquela coisa toda, paciência para levar para o colégio, é Deus que te dá essa força, essa disposição. A vocês que amanhã vão acordar, que vão lutar, que tem problemas e tal, é Deus que vai dar essa condição para você. Então não fica pensando que porque você é isso ou aquilo, eu fiz PhD, isso não vale nada, eu fiz não sei o que lá, não vale nada. O que vale é saber que Deus é quem proporciona todas essas coisas para a gente. Muito bem, aí Deus continua dizendo que vai dar um castigo para quem não leva essas ofertas e esses dízimos para a igreja. E eu fico muito preocupado porque algumas coisas estão muito relacionadas com os nossos dias. A gente pode entender que tem muita coisa que a gente acontece comigo, acontece com você, né? A primeira coisa que ele vai dizer está lá em Ageu ainda. Ele vai falar sobre o castigo que ele dá a quem não obedece a sua palavra. No capítulo 1 de Ageu, no versículo 6, ele vai dizer assim, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis e não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas não se aquece, e aquele que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. Queridos, é tão atual isso, né? É tão atual. Plantou muito e colheu pouco. Eu, como sou um homem de vendas a vida inteira, trabalhei o mês todinho e não cobri a cota. Quem for o pessoal de venda aqui sabe o que é que eu estou falando. Trabalhei e não consegui os objetivos. Saco furado. Eu até vendi bem esse mês. Aí saí na rua, rapaz, bati o carro e o seguro, fui olhar, estava vencido. Saco furado. Essas coisas que parecem que não tem nada a ver com a gente, está aqui. É o castigo que Deus dá, não é? E aí, ainda no capítulo 1 de Ageu, tem uma outra coisa interessante ainda com relação a salário. Porque o salário é uma coisa que pega tanto no bolso da gente, né? Na época e agora também, né?
ele diz assim no versículo 9: esperastes muito e eis que veio pouco. É uma repetição mais ou menos do versículo anterior. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Foi embora. O restinho que tinha sobrado. Por quê? Aí pergunta o profeta: por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai dar a explicação por que é que ele está fazendo isso, por que é que ele está castigando dessa forma. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a casa de cada um de vós corre por conta das suas próprias casas. Ajeita, e vai ter um texto dizendo como é que ele faz a casa, tal. Ontem eu vi uma expressão tão bonita de um jovem conversando e argumentando sobre outro jovem. Esse jovem que eu ouvi falar tem um coração muito voltado para missões. Quando eu vi aquela placa ali, eu me lembrei dele. Um colega chegou junto dele e disse assim: mas rapaz, essa calota do teu carro é muito feia, teu carro bonito, calota feia. Eu disse: pois é, rapaz, eu ia trocar a calota, mas tem uma campanha lá na igreja, eu resolvi, em vez de trocar essas calotas feias, dar a oferta que eu compraria outra para missões. São coisas assim muito simples que a gente muitas vezes esquece de fazer, não é? E a gente está muito mais preocupado com a nossa casa, com a nossa vida, com o nosso carro. A igreja pode deixar para lá, né? A igreja pode deixar para lá. O trabalho do Senhor pode deixar para lá. Missões pode deixar para lá. Depois a gente resolve isso aí. Os outros dão, não é? E aí o Senhor está dizendo: olha, fizestes isso, então eu soprei, com um sopro eu soprei. E qual é como é que fica isso? Fica simples: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e as ofertas orçadas, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, o que é trazer todos os dízimos? Eu vou correr. O que é trazer todos os dízimos, queridos? Aí no Velho Testamento, você vai encontrar uma série de explicações sobre os dízimos. Eu vou dar os textos, eu não vou falar, porque senão vai demorar, mas no livro de Neemias, no capítulo 10, você vai encontrar a questão dos levitas. A oferta tinha como objetivo sustentar os levitas, aqueles que prestavam culto a Deus, vivia exclusivamente daquilo. Eles eram trazidos à igreja, ao templo, e dele os levitas se mantinham. Também tinha um outro dízimo. No Novo Testamento tinha 3 dízimos, 3 tipos de dízimo. Tinha o dízimo festivo, era separado do gado, dos animais, trazido ao templo, e era feito festivamente com todo mundo para agradecer as colheitas do ano, as bênçãos que Deus dava, etc, etc. E tinha também um dízimo chamado dízimo diaconal. Esse dízimo era feito e separado a cada 3 anos aproximadamente, era levado esse dízimo para o templo, para a administração dos órfãos, das viúvas, das pessoas carentes, etc e tal. Então o Velho Testamento tinha 3 dízimos. A Igreja Batista Emanuel é só um, né, pastor? É só um. Por enquanto, depois ele disse que vai ler direitinho esse negócio aqui para ver se dá uma modificação. Bom, eu não vou me alongar nisso aqui, mas no Velho Testamento, além de todas as coisas, vocês podem consultar isso em Neemias capítulo 10, em Números capítulo 18, fala a respeito disso, e Deuteronômio capítulo 14 a 16. Então, Neemias 10, Deuteronômio 14 e também Deuteronômio 12, 14 e 26. São os capítulos que tratam a respeito dessa divisão dos dízimos. E aí, queridos, finalmente, já sabemos que Deus reclamou, chamou de ladrão, disse que as pessoas iam ser castigadas por conta disso, e agora a gente pergunta: e qual é o objetivo do dízimo? Malaquias 3,10 diz isso, muito claramente. Vá para lá. Malaquias 3,10, ele explica exatamente para que era que o dízimo servia, não é?
diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Até aí, depois a gente fala do resto. Mantimento na minha casa. Eu quero a casa bonita, com ar-condicionado, pagando a conta, que agora vai ser 50% a mais da energia. Eu quero tudo bonitinho, tudo organizado. Eu quero que os meus levitas sejam remunerados, que o pastor seja remunerado, que ele não tenha necessidades, que ele fique tranquilo para poder orar pelo rebanho. Eu conheci o pastor Alberto agora. Vou dizer uma coisa que eu nem sabia se vou poder dizer. O pastor Alberto deve ser um homem crente, mas ele não pode fazer jejum 7 dias por semana, então ele tem que ter um salário digno para comer pelo menos uns 3 dias, 4 dias com a família, né? Porque jejum 7 dias, só Cristo fez 40 dias, né? Muito bem, então o dízimo tinha esse objetivo. O dízimo tinha o objetivo de fazer o sustento dos obreiros, o sustento dos sacerdotes, tinha as festividades da família e tinha o sustento dos pobres e necessitados. Esse era o objetivo dos dízimos, que não muda nada para os objetivos de hoje, absolutamente nada, é exatamente igual. Aí agora eu vou falar num tema muito complicado, que são as bênçãos que são oriundas da obediência do dízimo. E aí não tem nada a ver com Edir Macedo, não tem nada a ver com aquele cara do chapelão, eu não sei como é o nome dele, não tem nada a ver com isso. Eu estou com a Bíblia na mão, eu quero falar da Bíblia, da palavra de Deus, porque o que acontece, reverendo, é o seguinte: todas as vezes que tem um negócio assim, nós que somos chamados tradicionais, a gente se recua muito e termina não falando mais do assunto, né? Então, depois que apareceu esses mercadólogos bíblicos, a gente, os batistas, presbiterianos, congregacional e tal, aí simplesmente não falaram mais. Muito bem, eu estou feliz porque é a segunda vez no ano, segundo Eufrásio falou, que se fala desse tema aqui na igreja esse ano. Muito bem, quais são as bênçãos prometidas? O que é que vai acontecer se você simplesmente obedecer a palavra? Você não vai fazer porque vai ter essa possibilidade de ter alguma coisa, não. Você vai fazer porque está obedecendo a palavra. Agora, como consequência dessa obediência, que Deus, que não pode se negar a si mesmo, Ele vai terminar abençoando você porque Ele promete. Vamos lá para Malaquias capítulo 3, verso 10b. Primeiro ele diz assim: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponto e vírgula, começa outro assunto. Para quem entende português, né? É isso aí. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Queridos, é Deus que está dizendo, não é Valdomiro do chapelão, não é, me desculpe as expressões, né, citar os nomes aqui, não é o Edir Macedo, não é nada, é Deus que está dizendo que vai abençoar, mas Ele não vai abençoar por conta da troca, não. Você não vai fazer negócio com Deus, você vai obedecer a palavra e como consequência você vai ser abençoado, simples assim, não é? Ele fala em abrir as janelas do céu, e a questão da chuva para aquela época era tão importante, mas para São Paulo hoje é mais importante que para Israel, né? Tem 20 milhões de pessoas lá que vão ficar numa situação complicadérrima se não chover mais um pouco. A chuva era essencial para aquele povo, né? E aí ele diz, ainda no versículo 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Ele está dizendo que não vai deixar a praga vir, não é? E no versículo 12, ele ainda acrescenta: todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. E aí, não adianta dizer que é bênção espiritual, não, queridos. Ele vai dar bênção espiritual, mas aqui ele está falando de bênção material. E não tem jeito, ou rasga a Bíblia, ou você vai ter que entender que é assim, porque é a Bíblia que está falando isso. Encerrando essa parte aqui do Velho Testamento, o que é que nós podemos aprender, queridos, do dízimo no Velho Testamento? Primeiro, que Deus é o dono de todas as coisas.
Tudo pertence a Ele, ouro, prata, tudo, a força, a inteligência, tudo é dele. Então, você tem que dar um pouquinho daquilo que Ele lhe dá, você devolve para a obra que Ele mesmo quer executar. Que Deus se preocupa com o trabalho que deverá ser executado na sua igreja. E, assim, sendo curto e grosso, como nordestino, que você goste ou não, é assim, porque a Bíblia está dizendo que é ponto final, é assim e assim. Trazei todo o dízimo para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e pelo menos uma parte daquilo que você ganha deverá ser trazido para a casa de Deus. Deus diz que não abençoa a quem não traz, ao contrário, Ele amaldiçoa, não é? E promete bênção aos que forem fiéis. Deus se preocupa com o sustento da sua obra, e pelo menos uma parte daquilo que Deus nos dá, a gente deve devolver com alegria ao Senhor. Qualquer dúvida que vocês tiverem disso, fala com o Eufrásio, fala com o reverendo Alberto, que ele tira a dúvida de vocês a respeito dessas questões de versículos, etc. e tal. Aí você vai dizer assim: não, mas Josimar, isso é coisa do Velho Testamento, a gente está na graça. Ah, é? Tá bom, vamos lá. Isso é da lei. Quem foi que disse a você que o dízimo é da lei? Abraão e Jacó, estava lá atrás, muito antes da lei, e ele já dava dízimo. Então, se você tiver esse papo de dizer que o dízimo é da lei, escolhe outra desculpa, sua rapada, essa não vale, beleza? Portanto, não foi a criação da lei, não é? Aí você vai dizer, mas Cristo nunca mandou dar. Aí eu digo também, Ele nunca mandou não dar, não é? Ele nunca mandou dar, mas Ele também não proíbe. Se está na lei, se está na Bíblia, se está depois da lei, antes da lei, e Jesus Cristo não proibiu, vamos dar, né? Não custa nada. Aí o cara diz, não, mas tem um versículo lá, que o senhor sabe, meu pastor, que tem gente que faz tudo para não dar, né? Prefere gastar com outras coisas. Tem um versículo em Mateus, meu irmão, no capítulo 23, que é um negócio complicado, não é para dar dízimo não. Tá bom, vamos lá, Mateus 23, vamos ver o que é que Jesus Cristo está dizendo. Eu queria ler só a primeira parte do 23, depois a gente lê o restinho. Capítulo 23, verso 23. Jesus estava dando uma bronca nos fariseus e nos escribas, porque eles eram muito religiosos e tal, esqueciam algumas coisas importantes. E Jesus diz assim: ai de vós, 23 de Mateus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os princípios mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas, irmão, não terminou aí o versículo, não terminou. Jesus não está reclamando porque os caras não deram o dízimo do endro, do hortelã e do cominho e negligenciaram as coisas mais importantes, a fé, a justiça e a misericórdia. Lê o resto. Porém, devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, continua dando o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e faz as coisas outras, não é? Isso não é negociação, isso aqui é preceito, é para se cumprir esse preceito que o Senhor tem nos dado. Ah, mas as coisas no Velho Testamento, muitas coisas acabaram. É verdade, muitas coisas acabaram. E o dízimo pode ter acabado também. Não se sacrifica mais animais, não se guarda mais sábado, essas coisas acabaram no Velho Testamento. Mas quem foi que disse que acabou tudo? O que foi para acabar, Jesus Cristo determinou que era para acabar. Mas teve outras coisas, querido, do Velho Testamento que ficou muito pior para se cumprir, muito mais difícil, que eu quero dizer, não pior, mais difícil. Por exemplo, no Velho Testamento, a questão da prostituição, da traição, era assim, se você cometeu o ato, você pecou, e a mulher tinha que ser apedrejada, aquela coisa toda. Como é que é hoje? Hoje basta olhar, ficou muito mais complicado.
muito mais complicado. Hoje não é o ato que faz o pecado, o ato que faz o pecado é olhar com sentido malicioso, já pecou, é a mesma coisa. Então aquilo que era da lei ficou muito mais arraigado agora na graça. Aí tem uma outra coisa também, só para dar outro exemplo. No Velho Testamento, o sujeito acordava, a mulher olhou para ele com a cara meio feia, porque dormiu mal, ou porque estava com TPM, alguma coisa assim. Ele ia no cartório e passava o divórcio. Divorciava no ato. Olhou com o cara feio, divorciava. Era lá a lei do Velho Testamento. Agora, meu filho, não tem jeito. Tem que aguentar a peça. De um lado e de outro, né? Não é só do meu lado, é do lado dela também. Só tem uma possibilidade de você largar a mulher ou você largar o marido, é se ele lhe trair. Isso não é obrigatório, você tem a opção de ficar e de perdoar. Mas nesse negócio de incompatibilidade de gênio, esse negócio que quem entende bem é o pastor Eufrásio. Incompatibilidade de gênio, não sei o que lá, essas bobagens que a gente fala por aí, não, acabou isso. É para amar, é para viver, é para suportar, é para levar a carga mesmo. Então as coisas do Novo Testamento, em algumas coisas até ampliaram as coisas do Velho Testamento. Então o dízimo continua firme e forte no Velho Testamento. A igreja primitiva também sustentava os órfãos, as viúvas. A gente também tem que sustentar as mesmas coisas do Velho Testamento, a gente também faz no Novo Testamento. Enfim, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo praticamente nos ordena a trazer o dízimo para o sustento das ofertas. Dízimo e oferta é um privilégio, são coisas feitas pela fé, são coisas feitas como gratidão a Deus por aquilo que Ele nos dá. Não é uma negociata, não é um acerto de contas com Deus, não é dizendo, Deus, eu vou dar aqui, o Senhor me dá aqui, nada disso. Se fizer assim, a coisa vai ficar muito complicada. Eu ainda tenho aqui uns 20 minutos e eu queria contar uma pequena experiência daquilo que ocorreu na minha vida por relação a dízimos e a oferta. Eu não sei quantos irmãos daqui já ouviram a expressão de uma localidade chamada Muntuns. Alguém aqui já ouviu falar em Muntuns? Ninguém, parece só eu mesmo, né? Eu nasci em Muntuns. Muntuns é uma usina, é um engenho de cana-de-açúcar que fica na cidade de Palmares, a mais ou menos 40 quilômetros, 30 quilômetros de Palmares, entre Palmares e Bonito. Meu pai não era evangélico, minha mãe também não. Minha mãe era uma senhora muito interessante e ela cuidava do ponche. Os mais antigos aqui sabem o que eu estou dizendo. Ponche é um suco, né? O ponche do padre, quando ia lá em Muntuns para fazer uma missa a cada 45 dias, 60 dias, ela preparava o ponche do padre. Ela era novinha e tal. E aí meu pai casou com minha mãe e foram morar no outro engenho mais distante ainda de Muntuns, chamado Almirante. E foi lá que em Almirante que eu nasci, que eu me criei, até os 7 anos de idade. Aos 2 anos de idade, os meus pais aceitaram o Evangelho e foi tão interessante. Tinha uma congregação da Assembleia de Deus lá em Almirante, em 1947. Vocês imaginem quando a turma da Assembleia de Deus já estava ativa naquela época, em Almirante, né? Tinha uma Assembleia de Deus. E meu pai comprou uma Bíblia para discutir com o irmão dele, que era crente já da Assembleia, porque meu pai era metido a intelectual, mesmo não sabendo nem ler direito. Aí foi ler a Bíblia como para entender, para discutir com meu irmão. Aí dançou. Ele autodidata e viu que as coisas estavam tudo errado com ele, ele se converteu. E aí a minha mãe se converteu e aos 2 anos eu fui batizado na igreja presbiteriana. Eu não tenho culpa disso. Eu tinha só 2 anos de idade, meu pastor. E eu não quis trair a minha tradição, né? E eu não sei porque eu não fui batizado na Assembleia de Deus, fui batizado na igreja presbiteriana. E eu tenho o privilégio de ainda hoje o meu pastor está vivo, está com 94 anos. E esses dias estivemos juntos lá em Palmares e tal. Eu tenho um amor muito fraterno com ele.
e ele foi quem me batizou quando eu tinha 2 anos de idade. Eu estou com 64, portanto há 62 anos atrás. Muito bem, nos criamos em Almirante, e a pergunta que se segue é a seguinte: qual a possibilidade de um garoto que nasce em Almirante, em Muntões, se cria em Almirante, num lugar que não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha nada, era um engenho de cana-de-açúcar com umas 10, 12 famílias, e meu pai tinha um pequeno negocinho que era um barracão, como se chamava na época, e vendia lá o pessoal, e foi nesse ambiente que eu me criei. Possibilidade de estar aqui hoje falando sobre isso e dando esse testemunho, zero. Aos 7 anos de idade, aos 6 anos, 7 anos, não sei exatamente precisar, eu era muito doente, tinha asma, ainda hoje tenho, e talvez por isso que eu resolvi trabalhar com drogas farmacêuticas. Mudamos para Caruaru, que já era uma cidade importante na época, porque o clima era melhor, onde eu estava era muito ruim. Meu pai não tinha nenhuma alfabetização, a minha mãe também, e a única forma de sobreviver foi meu pai montar uma barraquinha na feira de Caruaru, aquela famosa feira de Caruaru que todos vocês conhecem. E na feira de Caruaru ele criou os 7 filhos e mais 3 sobrinhos. Éramos 10, com a filha de criação 11, com eles dois 13, e isso era uma ninhada, não era nenhuma família, né? Impressionante, algumas coisas eu me lembro ainda da nossa fase, ele na feira com uma coisinha pequenininha para criar a família. Nós nunca passamos fome, de dizer assim, não tem alimento. Sempre tinha as 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. Mas tem uns detalhes interessantes. Vocês que são pais, sabem que adolescente, né? 10, 11, 12 anos, 8, começa... Tem até uma estatística, os médicos, se tiver algum pediatra aqui, sabe disso. A criança nasce com 50 centímetros. Então, até os 2 anos, ela dobra de tamanho. Então, ela come desesperadamente. Ela mama de 3 em 3 horas e toma mamadeira e tal. Quando chega nos 2 anos, ela dá uma parada. Até os 5, ela praticamente não come nada, porque ela vai crescer só 10 centímetros, 5 centímetros. Ela não cresce mais da mesma proporção que ela vinha crescendo. Depois dos 6, 7 anos, é uma topeira para comer, né? Come de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora, porque ela vai crescer muito, de 5, 7 até 12 anos, ela dobra de novo de tamanho. Muito bem. Eu, como criança inteligente, modestamente, descobri uma forma de não passar fome entre o café da manhã, às 7 horas da manhã, e o almoço. Tinha nada. E aí, discutindo com os colegas, como é que a gente faz para, né? Aí me ensinaram um negócio muito interessante. Você pega 2 elementos que estão sempre presentes na casa de pessoas as mais pobres possíveis: farinha e açúcar, não é? Pega um copo, bota metade de farinha e metade de açúcar, mexe, mistura e come, devagarinho, porque senão entala. Vai comendo. Quando você termina de comer, bebe água. Aquilo ali dá uma, sabe? Você passa umas 3 horas sem fome, né? Porque aquilo ali faz um volume e a gente tecnicamente chama de plenitude gástrica, né? Eu nem sabia isso lá na época, né? Essas coisas assim. Na igreja presbiteriana de Caruaru, a primeira igreja, nós chegamos lá aos 7 anos de idade e, como meu pai trabalhava na feira, a gente tinha uma roupinha muito simples, uma coisa muito modesta, né? Mas a igreja é esse ambiente bacana, sadio, gostoso, onde as pessoas que chegam de carro cumprimentam as que não têm carro, as pessoas que se vestem bem cumprimentam as que não se vestem bem, e você se sente incluído nesse contexto. E eu me lembro que no Natal de um ano aí, talvez 7, 8 anos, o meu presente de Natal para ir para a igreja foi uma alpercata de couro cru com solado de pneu de caminhão. Quem for a Caruaru ainda hoje vê isso lá, alpercatas com pneu de caminhão solado. Aquilo ali, a criança cresce, o pé fica desse tamanho e o solado nem acontece, né? Porque pneu de caminhão não tem jeito de gastar, né? E eu, quando ponho no pé, aquilo
machuca, né? Porque é couro cru, né? Pé de criança fino, delicado, e aquilo dói. E aí a minha mãe, muito sabiamente, vem cá, meu filho, aí pega a sandália, a alpercata, né? E passa uma vela, sabe? E mete vela nas correias e calça agora está macio, agora está jóia, tá? Então vamos para a igreja feliz aí, sem estar machucando os pés. Até os 14 anos, eu fui para a feira com 10 anos. 10 anos eu comecei a feira. Naquela época não tinha negócio de menor, né? Aquelas besteiras que tem hoje, que a criança não pode trabalhar com 17. 17 anos ele pode matar, ele pode estuprar, ele pode fazer tudo. Agora não pode trabalhar, porque o governo acha que a criança com 17 anos, aquela babaquice que a gente conhece bem e sabe aí dos resultados. E aos 10 anos eu fui para a feira e trabalhei até os 14. Na feira de Caruaru, vendendo as coisas lá com meu pai, com minha mãe e tal. Aos 14 anos, você já é um rapazinho e já começa a sentir uma certa acanhamento. As meninas da igreja passavam pela feira, eu estava lá. E aí a minha mãe, muito sabiamente, consegue um trabalho para mim, numa loja de tecido, e eu fui trabalhar então numa loja de tecido, aí já muda, né? A gravatinha, tudo organizado. E aí eu fui aprender um bocado de nome de tecido da época, que ainda hoje deve ter aí, né? Tem um tal de chita, não tem chita ainda hoje? As mulheres sabem disso. Tinha um negócio chamado, um tecido que foi na época dos anos 50, 60, horroroso, chamado Volta ao Mundo. Era uma camisa que você vestia e ela não transpirava, não amassava, mas não transpirava. E aí o cara que suava ficava uma mancha assim, ó, enorme, debaixo da axila, né? E tinha um tecido muito bonito chamado surá, que era uma coisa parecida com cera, com seda. Enfim, fiquei até alguns anos, depois fui trabalhar em rádio e fui trabalhar em escritório de contabilidade. Aos 18 anos entrei em banco, que aí foi uma coisa maravilhosa. Sempre atuante na igreja, sempre participando da igreja. Aos 15 anos comecei a namorar uma menina da igreja. Aquele negócio de namoro de adolescente, pai não queria, da mãe, a menina, os meus pais não queriam, só eu e ela queria. Aliás, nem ela queria, era só eu mesmo que queria. E fiquei aí 6 anos nessa angústia, meus pais não queriam, os pais dela não queriam, ela não queria, e eu achando que tal, e babaca, e por aí vai. 18 anos entro no banco, e aí é uma coisa bem interessante, começa a mudar um pouco a minha vida. Banco Nacional do Norte, de saudosa lembrança, e vou trabalhar no banco, e fico no banco alguns anos, e sempre naquela angústia, né, participando da igreja, mas as coisas muito, muito bem. Aos 21 anos, isso eu estou falando de 1971, o namoro termina não dando certo, né? Porque os pais não querem, os outros pais não querem, ela não quer, e sobra para o coitado aqui. Então eu sou jogado lá, e aí fico sozinho. E aí um cliente do banco diz: Josimar, eu estou indo para São Paulo, levando uma carga de melão, de material, etc. Você quer ir? Eu estava de férias, eu vou. Aí eu fui, e essa viagem foi uma viagem providenciada por Deus, para que eu tivesse uma outra visão que não fosse Caruaru, aquela coisa pequenininha e tal, ali, muito, sabe, aquela coisa muito, muito provinciana. E depois de 3 semanas por lá, eu volto, e a primeira providência é pedir uma transferência para Recife, que era o meu grande alvo, e aí eu vim para Recife, e vou trabalhar no Banorte, da Maciel Pinheiro. Algumas pessoas aqui de repente podem até lembrar dessa agência que tinha lá na Praça Maciel Pinheiro. Era caixa executiva, etc. e tal. Mas volta aí 2 meses antes dessa volta, em dezembro de 71, eu estava morando em Recife, morava numa pensão de favor, porque eu não podia pagar. Eu vim para Recife sem ter condição de vir para Recife. Eu já era crente, já era presidente do grupo jovem, tudo isso, bonitinho. E aí, eu venho para Recife e venho trabalhar no Banorte, vou morar de favor numa loja de um irmão da igreja. E a primeira providência, quando eu cheguei em Recife, foi procurar a minha turma. Vamos lá, procurar a minha turma. Onde é que está a minha turma? Aí, vou numa igreja, vou noutra, e descubro uma igreja na
Rua da Palma. E começo a frequentar a igreja da Rua da Palma. E quando havia acabado esse namoro, eu assentei no meu coração. Namorei com uma menina, com outra e tal, não dá. Senhor, eu queria que o Senhor me desse uma mulher, uma esposa que me acompanhasse durante toda a minha vida. Eu pensava isso aos 20 anos de idade, 21 anos. Talvez fosse um pouco precoce para a minha idade, mas hoje os meninos só querem casar com 30 anos, 35, né? Mas na época tinha essa questão, né? Eu tinha esse compromisso. E eu digo, eu não vou mais procurar. Deus vai me dar uma pessoa assim. E aí uma palavrinha para os solteiros. Quando você pedir isso a Deus, não dá os detalhes, deixa que Deus escolhe. A menina diz assim, Senhor, eu queria que o Senhor arranjasse para mim um marido. Agora, se ele tiver 1,78 m, cabelo loiro, os olhos azuis e tal, não bota isso para Deus. Deus sabe o que é que você vai precisar, né? E o Senhor, me dá a mulher que o Senhor quer que seja a minha mulher. E aí eu vou, né? Continuo frequentando a igreja, de repente aparece lá a dona Giseli. Primeiro dia eu olho e digo, é essa, né? Gozado, Deus está dizendo, é essa. Aí eu chamei uma pessoa da igreja, falou, Deus me disse que aquela ali vai ser a minha mulher. Falou, que história é essa? Pois é, ela diz a ela, que depois eu falo com ela, mas que história é essa? Ela tem namorado, mas não acaba, pô, esse negócio não. Mas Josimar, ela tem uma irmã mais nova do que ela. Mas eu não quero um irmão, eu quero ela. Foi essa que Deus disse que era minha. E aí, nessa brincadeira são 42 anos quase de casamento, né? Foi o primeiro grande presente que Deus me deu, assim, nessa segunda fase da minha vida. Mas no finalzinho de dezembro, esse negócio do namoro é para depois, é janeiro, fevereiro, mas esse que eu vou contar agora é um pouquinho antes. Dezembro, estava em Recife e vou almoçar. Eu ainda tenho 10 minutos para acontecer o restinho da história. Eu vou almoçar. Almoçava lá na rua direita, pertinho do lugar onde a gente dormia. E aí, quando eu sento para almoçar, a dona da pensão diz assim, Josimar, você não pode almoçar hoje. Mas por que eu não posso almoçar? Porque você não pagou ainda, venceu ontem, ou ontem, você tem que pagar. Mas peraí, que história assim, não poder almoçar? Não pode, você não pagou, não pode almoçar. Eu acertei com você, são 30 dias, você paga no final do mês, você não pagou. Eu fiquei numa angústia tão grande, e houve um momento de uma reflexão muito profunda, apesar dos meus 21 anos de idade. Mas peraí, por que eu não posso comer? Almoçar é a coisa mais elementar que alguém pode fazer na vida, né? Por que eu não posso comer? Tem alguma coisa errada nisso. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa errada. Havia um descontrole lá do pagamento do banco, eu não sei bem exatamente, eu estava sem dinheiro para pagar o almoço. E eu tinha um relógio, era o único bem material que eu tinha. Era um Seiko que eu havia comprado em 10 suaves prestações. Não tinha mais nada, a não ser sapato, camisa e só. Mas bem material, um Seiko. E eu disse à mulher, vem cá, vamos fazer um acordo aqui. Você deixa eu almoçar e à noite eu pago. Simples. Você não vai pagar? Eu pago. Se eu não pagar, você não deixa eu comer. E aí eu almocei. Me lembro que comi uma macarronada com um picadinho de carne, um suco de caju, que era dezembro, época de caju. Creio mesmo que verti algumas lágrimas naquele instante. E a reflexão era o seguinte: por que é que eu sou filho do rei, eu sou príncipe, não é? Filho do rei é príncipe, e por que eu não posso comer, atender uma necessidade mínima da minha vida? Tem alguma coisa errada comigo, eu imaginava. À noite eu fui para casa, fui para o trabalho. Na volta eu vendi o relógio à tarde. Primeiro cara que apareceu lá, um picareta, vendi por qualquer preço para poder pagar a pessoa lá da pensão. E vinha vindo do banco ali pela Conde da Boa Vista, num desespero de alma tremendo, sozinho em casa, numa pensão, sem família, sem ninguém, minha família em Caruaru, sem namorada, sem nada, estava assim do fundo do poço para baixo, uns 10 metros.
E aí eu passo ali na frente do cinema São Luís, assim, cortando ali para subir a ponte, e digo, eu vou assistir um filme, pelo menos para ver se melhora um pouco a minha cabeça. E aí entro no cinema, vou para a galeria. Na galeria não tinha ninguém, só tinha eu na galeria. E o nome do filme era um filme que naquela época fez um sucesso muito grande, Perdidos na Noite. E o enredo do filme era um cara que tinha saído do interior dos Estados Unidos, foi para a capital, pegou uma doença, adoeceu e morreu. Digo, sou eu, né? A história do filme é a minha história. Não tinha um centavo para nada, morreu de fome, de miséria, abandonado por todos e por tudo. Sou eu. Eu vou então para a pensão e faço a seguinte reflexão: de tudo eu oro a Deus, eu medito nas coisas e tal, e não acontece nada. Tem alguma coisa furada aqui. E aí eu fui ver, era a tal da mordomia. E eu dizia comigo, mas senhor, o que eu ganho no banco só dá para eu pagar a pensão, só dá para eu comer e pagar alguns ônibus que eu tenho que usar o ônibus, somente, não dá para nada. Não sobra nada. E aí, mas quem disse que eu quero sobra, Josimar? Eu não quero sobra, eu quero o melhor que você tiver, eu não quero sobra não me interessa. Eu digo, tá bom, senhor, eu vou fazer o seguinte: a partir de janeiro, isso era dezembro, a partir de janeiro eu vou tirar o dízimo dessa mixaria que eu ganho. Eu ganho uma mixaria aqui no banco, mas dessa mixaria eu vou tirar o dízimo. Se der para pagar o resto eu pago, se não der eu não pago. Pronto, está feito o contrato com o senhor, eu e o senhor, e vou dar dízimo, vou dar oferta e pronto, e tchau. Fui para Caruaru, passei um Natal horrível, sem namorada, sem ninguém, já pensando nos débitos que eu ia ter, porque eu ia dar o dízimo na frente, né? E aí volto. Quando é no dia 4 de janeiro, na minha volta, um colega chega, Josimar, apareceu um concurso aí no laboratório. A gente atendia muita gente de laboratório, farmacêutico e tal, porque eu era caixa e fazia amizade. Não, eu não quero, esse negócio é muito difícil, muito complicado. E vamos. Aí eu fui, vai fazer um teste. Aí eu fiz o teste. Aí eu passo no teste. Aí eu peço demissão. E eu começo a trabalhar no dia 4 de fevereiro de 1972. E no final de fevereiro eu vou dar um dízimo. O primeiro dízimo, que era quase igual ao salário que eu ganhava. Entenderam? O primeiro salário desse novo emprego foi quase igual ao salário do banco, o primeiro dízimo que eu dei. Eu não estou dizendo com isso que se você fizer um pacto com Deus, que Deus vai fazer exatamente assim. Ele pode fazer 1000 vezes mais do que isso. Aí eu digo, peraí, tem um negócio aqui que está certo aqui, né? Dia 27 de janeiro, aí a Giseli, a menina que eu disse e tal, a gente conversou, ela disse, eu vou fazer uma experiência com você, vamos namorar. E tinha um problema, viu, Alberto? Era filha do pastor, aí ia pensar bronca, namorar com a filha do pastor. E nós sentamos, e com 21 anos de idade, ela com 20, nós abrimos a Bíblia, abrimos a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e lemos o capítulo 13 juntamente, e fizemos um pacto, que tudo que viesse a acontecer, a partir daquele instante, na nossa vida, deveria estar enquadrado no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre o amor, a renúncia, a paciência, etc. E aí começou um negócio diferente. E eu cresci na empresa, e desenvolvi na empresa, e fui promovido a vendedor, depois eu fui promovido a supervisor, fui morar na Bahia, fiquei lá 7 anos na Bahia, e fui promovido a diretor, e fiquei numa situação muito interessante. Deus me deu 3 filhos lindos, e depois de 10 anos morando fora do Recife, morei em São Paulo, morei em Fortaleza, morei em Salvador, morei no Rio de Janeiro, tudo pela empresa, eu volto para Recife.
para fazer uma reestruturação na empresa aqui, etc. e tal. E aí eu recebo um pastor na minha casa. Aprendi com meus pais a ser hospedeiro. E a Bíblia diz que muitas vezes, sem saber, você hospeda anjos. E na Bahia tem um grande amigo meu, um pastor Josafá Vasconcelos, que é uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, que eu tinha sido ovelha dele lá em Salvador. E aí ele vem para fazer uma série de conferências na minha igreja e fica no meu apartamento, e a gente fica 4 dias juntos e tal. E aí conversa muito, e fala, e lá para as tantas ele senta comigo e diz: e aí, como é que está a sua vida na igreja? Rapaz, está bom demais. Como está bom demais? Eu sou diácono da igreja, sou dizimista, e está bom demais. E que mais? Eu digo: olha, eu sou diácono e sou dizimista, com a boca cheia, né? Falou: que mais? Peraí, eu sou diácono e sou dizimista. Não é nada, você não está fazendo nada. Dízimo não é nada, você não dá o que nasceu. E diácono, você está fazendo um trabalho que é para fazer mesmo. Tá, mas então fala, qual é o problema? Aí ele falou: você tem ajudado algum seminarista? Não. Você tem ajudado igrejas com missionários, construção, reforma? Não, eu sou dizimista. Você não é nada, Josimar. Você não é nada. Você quer ser abençoado por Deus mesmo? Claro que quero, né? E se Deus colocar recurso para valer na sua mão, você abre a mão para investir no reino? Claro. Ele disse: você está fazendo uma promessa, não a mim. Você está fazendo uma declaração, não a mim, mas você está na presença de Deus. Você está dizendo que você vai abrir a mão na presença de Deus. É isso mesmo? Eu digo: é. Então pede demissão da empresa. Mas peraí, pede demissão? Eu sou diretor da empresa, eu cresci aqui, eu sou o bambambam na empresa, eu sou diretor da empresa, depois de 11 anos eu sou querido e tal. Peça demissão, velho, você não vai poder fazer nada disso aí. Isso é um saláriozinho que você vai ter só. Você só vai poder dar desse salário que você tem, mesmo que você queira colaborar. Você não quer dar muito dinheiro? Então pede demissão, Josimar. Pastor, mas aí é o seguinte, é fé demais, aí não chegou no meu nível, não. Meus irmãos, olha, não admita pastor na sua casa, não leva essa turma para lá, porque às vezes eles têm uns recados muito duros, né? Bom, 1 ano depois eu pedi demissão. 1 ano depois. Eu fiquei tão angustiado, com tanta dúvida, com tantos problemas, com tantas coisas. E aí a empresa não entendeu por que eu pedi demissão. Eu era diretor, eu tomava conta de 30%, 35% da receita da empresa, uma empresa grande, era a primeira empresa do ramo na época, do setor. Mas por que, Josimar? Porque eu quero. E como é que eu vou dizer para o cara, um ímpio, que Deus havia dito que eu devia deixar o emprego? Não tinha como dizer. Não, Josimar, vai para lá e vem, e vai, e vem, e tal. Aí chega uma proposta indecorosa. Josimar, a gente sabe que isso pode ser questão de dinheiro, você não quer dizer, mas assim, o salário está aberto. Diga quanto você quer ganhar. Eu digo: não, eu quero sair. Eu vou vender banana na feira de Caruaru de novo, mas eu quero sair. E por que eu fiz isso? Porque o pastor, o tal do Josafá Vasconcelos, meu irmão querido e amado, se você quer ser um servo abençoado, e se você quer investir na obra do Senhor, você não precisa ser executivo, Josimar, você tem que ser dono. Você vai ter a sua empresa para você poder dar do jeito que você quer, a quantidade que você quer, o valor que você quer. E aí eu peço demissão. Mais 5 minutos, Eufrásio, pode ser? Pô, bem, aí eu peço demissão, saio da empresa e boto uma empresa desse tamanhinho assim.
e começa a fazer o trabalho que eu sempre fiz, de propaganda médica, visitar médico, etc. e tal. Senhor, agora tu vai dizer como é que eu vou fazer, né? Eu fiz aquilo que o senhor mandou fazer. E aí abri a empresa e comecei. Só que a gente confia em Deus mais ou menos assim. Eu confio, mas eu vou tomar minhas providências, né? Aí eu peguei o recurso. Como eu já tinha comido farinha com açúcar, eu não queria que meus filhos comessem farinha com açúcar. Eu peguei o recurso que eu recebi de 11 anos de empresa e disse para a mulher, compra tudo que precisar, que não apodrecer, e junta aí. Tudo que for de coisa não perecível, compra tal e tal e tal e tal. Acho que ainda hoje tem palito de dentro lá em casa e papel higiênico que a gente comprou na época. E a coisa foi, e não andava, e não andava, e não andava. E eu olhava para os negócios lá, começou a baixar o negócio lá. Meus filhos, apesar de presbiterianos, estudavam no Colégio Americano Batista, todos os 3. Apesar não, né? Mesmo sendo presbiteriano, estava no Colégio Americano Batista. 6 meses de prestação atrasada, e o colégio foi muito maravilhoso comigo. 14 meses de prestação atrasada do apartamento. Senhor, qual é, senhor? Eu estou começando a sentir saudades das cebolas lá do Egito, né? Eu não tinha nenhuma necessidade. E aí aconteceu um fator interessante. Pastores e diáconos, quando forem visitar, olhem o sofá da casa. Se o sofá da casa, a mola, tiver furado, está ruim o negócio lá. Porque a coisa que a mulher mais gosta é o sofá organizadozinho direitinho. Se você chegar lá e o sofá estiver furado, vá atrás que o negócio está russo. Então o sofá lá de casa furou. E a minha mulher, o homem não, eu estou com uma camisa branca e uma calça preta. Eu venho aqui 10 vezes, assim, mas se a mulher vier com a mesma roupa, de manhã e à noite, o negócio aí está meio russo, né? A minha mulher tinha uma saia azul e uma blusa branca e ela usou várias vezes para ir para a igreja a mesma saia azul e a saia branca. E um dia eu desisti. Cheguei em casa, na hora do almoço, sentei lá. Senhor, realmente eu fiz, mas não deu certo. A culpa é minha, eu sou incompetente, não é do Senhor. Me perdoe a minha falta de fé. E eu vou encerrar por aqui e vou voltar para o mercado. Eu tinha 35 anos, vou voltar para o mercado. A minha filha, que estudava no Americano Batista, a mais velha, depois do almoço, corre para mim, trazendo um cartãozinho de Natal. Ela estava sendo alfabetizada e lia tudo, né? Tudo que podia ela lia. E aí ela traz um cartãozinho de Natal que havia sido enviado pelo meu sogro. Era um cartãozinho velho, de outros anos atrás. E lá tinha Bom Natal e tal, e Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não desanimes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Aquela palavra mudou tudo. E as coisas começaram. Tá. Bom, 2015. Nós estamos entre as quase 50 empresas produtoras de medicamento no Brasil. Deus achou pouco isso, me colocou durante 8 anos como presidente da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Brasileiros. Achou pouco, eu sou o capelão, por assim dizer, do grupo de incrédulos e de pessoas que são donas de laboratórios, pessoas multimilionárias, e eu tenho falado para Deus, para eles, a respeito da bênção, da graça, da misericórdia de Deus. Achou pouco? Nós montamos uma empresa no Peru. Achou pouco? Montamos uma empresa nos Estados Unidos. Temos 500 funcionários. E aqui, 16 anos atrás, nós montamos a ASEC, Associação Evangelística e etc. E a ASEC recebe o dízimo da empresa. A empresa já dá o dízimo para a ASEC. Todos os nossos lucros a gente dizima para a fundação. Só que nós fizemos um contrato unilateral com Deus. Nós fizemos um percentual, e se naquele mês o lucro da empresa
não der aquele percentual, a gente dá um percentual maior do que o dízimo. Se o dízimo for maior, a gente dá o dízimo para a associação. Nessa conversa, Deus sempre ganha. Nós temos tido a oportunidade, como falei o Frásio aqui no início, de construir igrejas, de mandar gente para a África. Há 12 anos nós trabalhamos com um projeto de evangelização no Alto Solimões, com a equipe de evangelistas, de missionários. Esse trabalho, depois de montado, hoje já tem 1.100 índios evangelistas. 1.100 índios não evangelizados, evangelistas com curso de evangelização, evangelizando as 800 mil pessoas indígenas que tem no Brasil. Tem sido uma experiência ímpar. Não tem como você imaginar o que é que essas coisas podem redundar. Eu deixei de ser dizimista, porque, como dizia o pastor, dízimo não é nada, né? Dízimo não é nada. Essa doença pegou nos meus filhos, os meus 3 filhos, minhas 2 noras e meu genro e meus 9 netos também são dizimistas. Quando eu digo que não dou dízimo, é porque o que a gente dá de dízimo não é dízimo, é outra coisa além do dízimo. E eu quero estimular os irmãos, antes de pensar em alguma coisa. Eu nunca pensei em ser o que sou. Eu nunca imaginei ser o que sou. Eu nunca pedi ser o que sou. Eu nunca quis ser o que sou, no sentido de querer, de desejar. Isso foi Deus que colocou. Foi Deus que permitiu. Porque a palavra de Deus, Ele não pode mentir. Ele diz que vai abençoar. Ele diz que vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Eu tenho 3 filhos, 3 famílias. O fato de tê-los integrados na igreja, o fato de tê-los com famílias organizadas, isso não tem preço. Quantos dos nossos irmãos que eu e que você conhece têm seus filhos, nasceram na igreja, criaram na igreja, estão fora da igreja? Quantos, não é? E esse é um privilégio que eu tenho, e que é graça e é misericórdia de Deus poder tê-los assim. Essas bênçãos são bênçãos sem medidas. Os meus filhos se educaram no exterior, fizeram tudo o que tinham que fazer, todas as oportunidades tiveram. Bênção, não é dinheiro, não é nada disso, é bênção. É simplesmente o cumprimento da palavra na vida. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu queria orar. Deus bendito, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de nessa manhã tratar de um tema tão caro para o Senhor, tão precioso. Um tema que está no teu coração, um tema que o Senhor ama, e um tema que o Senhor se compromete. O Senhor diz: provai-me. O Senhor não precisa fazer isso, porque o Senhor é dono de todas as coisas, mas o Senhor permite que nós possamos provar da tua bondade de forma prática, de forma aqui e agora, independente de todas as coisas que o Senhor vai nos conceder na eternidade. Eu quero te agradecer o privilégio de estar com esses queridos irmãos, de participar desse momento tão especial, e te suplicar que o Senhor mova os corações e que o Senhor abençoe as pessoas aqui que queiram contribuir de forma efetiva no teu reino, para que o teu reino avance nas trevas, para que a gente alcance aquelas almas que o Senhor já escolheu
e que precisam ser alcançadas pela Tua palavra. Dá, Senhor, capacidade aos servos dessa igreja para que sejam luz nesse bairro e que possam ser verdadeiros instrumentos do Senhor na propagação da Tua palavra. E obrigado, Pai, pelo privilégio de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu te agradeço e te imploro a Tua bênção sobre todas as famílias aqui representadas. Repreende, Senhor, aquelas coisas que têm angustiado o coração de alguns irmãos aqui. Se tem alguém aqui, Senhor, que esteja com o coração partido, angustiado por conta de um filho, do casamento, dos negócios, do emprego, repreende, Senhor, e que Tua bênção permite que a Tua graça possa ser derramada sobre toda essa comunidade. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Eufrásio, obrigado, pastor Carlos Alberto. Desculpe ter passado aí esses 5 minutos do tempo que você me deu, viu, Eufrásio?